A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 diz: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Glória a Deus. Esse versículo vem de um contexto no qual Pedro, aleluia, fala segundo a palavra de Deus, né? E orientando que a gente fale sempre o que falar, seja segundo a palavra de Deus. E o versículo 12 fala sobre a provação, as provações, as lutas, as dificuldades. Muitas vezes há quem se escandalize, mas quando você estuda a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, você vê que é necessário. Porque esse versículo 12 mesmo fala para a gente não estranhar a prova que vem sobre cada um, né? A mente prova. Na verdade, a prova não é uma coisa aleatória. Ela vem por providência divina. É Deus que usa a sua vontade para aprovar cada um segundo a sua vontade. Cada um dos discípulos foram provados. Cada cristão foi provado. E entenda, não é só você que passa. Por mais difícil que seja a luta, todos passam luta, todos são provados no mundo todo, todos os cristãos são provados, entendeu? E Jó foi um exemplo disso, foi provado e aprovado por Deus. Então, agora se o cristão é provado, o julgamento começa pela casa de Deus, aonde vai ficar o descrente? Os descrentes passam os seus processos sim, mas fora da salvação por escolha. Então, o texto aqui fala sobre isso e sobre as pessoas que deixam o evangelho por causa de luta, né? Eu acredito que essas pessoas não entenderam o evangelho, porque como entender uma pessoa que conhece o evangelho e depois sai? Mas eu já vi casos de pessoas de influência, líderes que desviaram. Davi também não teve atitude que desviou, só que ele temeu a Deus e ele se arrependeu. Ele, quando pecou, ele se arrependeu, ele se colocou no pó na cinza, ele se colocou com o rosto em terra, ele orou a Deus. Então, o que acontece é que quando a pessoa dá lugar ao pecado, ele fica envergonhado, ele fica sem força espiritual, e aí, de vez de se arrepender, começa a vir prática sobre prática. Prática sobre prática, porque cada brecha que dá é um caminho, uma lacuna que fica aberta para outras práticas. Então, se a pessoa errou, é necessário se arrepender. Mas existe muitas pessoas que dizem assim: eu fui cristã, eu sou desviado. Ele já está dizendo, né? Por quê? Por algum motivo ele olhou para o homem, a fraqueza de alguém, julgou a fraqueza de alguém, né? Porque Deus não confiou a igreja a super-homens. Deus não confiou a igreja a pessoas que não têm a possibilidade de cair, de pecarem. Porém, tem que vigiar, né? Para não dar lugar ao diabo. A Bíblia fala sobre isso, não dê lugar ao diabo. Nós sabemos que Eva deu lugar ao diabo e a morte entrou no mundo, Eva e Adão, né? A morte entrou no mundo por causa do lugar que deram. Então, vamos vigiar, viver com a palavra de Deus, sobre Cristo, sobre o domínio de Cristo, sobre a direção do Espírito Santo, porque temos esse privilégio de termos o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos guiando e orientando sobre tudo. Então, se tem dúvida de um assunto, sempre procure a liderança. E se a liderança, alguém da liderança não te escutar, procura outros ligados à liderança que possa escutar. Alguém vai te ouvir, porque não é à toa que a pessoa é um líder. E se ele é um líder e ele promove dissensões, então ele não está bem. Aí o que a igreja tem que fazer? Orar, clamar, pedir a Deus que entre nesse negócio, né? Que oriente ele, que desperte ele do poder de Satanás, porque na verdade ele caiu em algum laço, né? Porque a nossa luta é contra Satanás, e nós sabemos disso. Se a nossa luta é contra o diabo, por que lutar uns contra os outros, né?